Alô, beleza? Eu sou o Eder, esse é o canal Produzindo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Missão Impossível 2, trazendo novamente Ethan Hunt com mais uma missão impossível. Dia 24 de maio dos anos 2000 foi lançado o filme Missão Impossível 2 e hoje disponível na HBO Max, cuja sinopse fala que Ethan Hunt retorna para liderar sua equipe, desta vez numa missão para capturar um vírus mortal antes que ele seja liberado na natureza, na sociedade por terroristas. E ele deve fazer dessa vez o impossível, na verdade de novo o impossível, porque não é o único que está atrás das amostras desse vírus. E isso é um filme sobre o que aconteceu com a gente alguns anos atrás, aí Covid e tudo mais. Então se tu não assistiu esse filme, assiste, porque ele é muito interessante para trazer algumas noções, algumas realidades pra gente, porque mais do que um filme, todo filme tem uma base na realidade. Enfim, e os atores que compõem esse nosso filme são mais uma vez como Ethan Hunt, o Tom Cruise, como o Sean, o Douglas Scott, como Nia temos a Tandy Newton e como Luther mais uma vez o Ving Rhames. E antes de falar sobre o filme diretamente, quero te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, temos várias redes, vários meios para chegar até ti. Eu quero te pedir para te se inscrever, me seguir em todas elas, assiste também os nossos shorts e te inscreve no canal, porque estamos quase a 1000 inscritos e só tu pode nos levar até lá, tá bom? Te inscreve, em algum momento vai ter também um link aqui embaixo de uma plataforma, um espaço que estamos criando para a gente poder conversar mais juntinho, mais pertinho sobre cinema e audiovisual. Então, de que trata esse filme? É um filme, mais uma vez, sobre agente secreto, daqueles originais, daqueles bons, assim como o filme 1, e se tu não sabe, estamos trazendo agora a saga Missão Impossível. A gente trouxe já o filme 1, esse é o filme 2, se tu não assistiu, assiste lá o primeiro, assiste esse segundo, e te prepara porque logo tá saindo aí o filme 7. E além de ser um filme policial, um filme de agente secreto, é um filme sobre vírus, é um filme que nos traz a realidade que muitos vírus, muitas coisas que acontecem, na verdade não são um acidente, mas proposital, porque envolve dinheiro, envolve toda uma máfia aí que a gente conhece, que eu prefiro não comentar aqui, mas todo mundo sabe que algumas coisas acontecem para controlar a população, e é isso que o filme vem trazer pra gente. E a primeira cena mostra que o Ethan, na verdade, é o cara para qualquer missão impossível, porque ele tá escalando com as mãos uma montanha, um precipício, sei lá o que é aquilo ali, sem proteção nenhuma e bem tranquilo, como se estivesse brincando no parquinho ali. Ah, vamos escalar, vamos ficar com uma mão só, eu vou subir. Enfim, é o cara que não tá aí, ele já vive sobre as coisas impossíveis da vida. Então uma missão impossível é nada mais do que algo normal na vida dele. E é um filme que traz inclusive alguns elementos a mais sobre agente secreto, que é o uso de máscaras. Tu usar uma máscara para te ser outra pessoa, tu ser o rosto de outra pessoa e enganar e poder se infiltrar no teu inimigo, nos terroristas, enfim, onde tu quiser se infiltrar. E o filme utiliza muito essa questão das máscaras para nos confundir o filme inteiro. Só que é uma coisa que meio que assim, ok, os bandidos usam máscara, mas os mocinhos também usam máscara. É meio que ficou popular, todo mundo usa máscara, então todo mundo tem esse recurso, é o recurso do filme, disponível tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Então ficou uma coisa meio assim, tá, não é uma coisa exclusiva, é uma coisa que todo mundo pode fazer, então, enfim, mas uma coisa bem utilizada, que inclusive, mas no final, ela é utilizada para nos confundir, que é a cena onde o Ethan tá lutando com outro carinha ali, loirinho, e não mostra o que aconteceu, só mostra o carinha, né, o do mal, dizendo, ó, eu consegui pegar o Ethan, eu tô indo aí. E ele aparece com o Ethan amarrado ali, só que no fim a gente vai percebendo que tem alguma coisa errada ali. O carinha, o Ethan, não tá conseguindo falar, ele foi capturado, e aí o nosso vilão, o grande vilão ali, ele dá uns tiros e mata o carinha pensando, ah, eu venci. Só que a gente descobre que era uma máscara, e que o verdadeiro Ethan tava ali com a máscara, que eu não sei onde é que ele tirou, do outro carinha que ele tava lutando, pega as amostras que ele precisava e larga fora.
Enfim, é um uso que foi muito bem feito das máscaras e que fez o filme ter um tom muito especial. Assim, esse filme 2 eu gostei muito mais do que o primeiro é bom, mas esse filme ele é muito bem construído, ele mexe com a gente. O primeiro eu não tinha assistido, esse eu já tinha assistido e lembrava de algumas coisas, mas os outros eu acho que eu não assisti também, então essa saga toda vai ser uma coisa nova pra mim, que tá sendo muito gostosa de assistir. E é um filme que te dá pistas, é um filme que vai construindo a história, vai colocando os elementos, para que tu consiga pensar sobre tudo que está sendo passado, criar a tua teoria, mas nunca ter a certeza do final. Um dos elementos que ele deixa ele pronto pra gente é o do dedinho, que esse carinha loirinho, eu não decorei o nome deles, tá? Não decorei mesmo, mas é o carinha loirinho, o inimigo, que ele perdeu a ponta do dedinho porque ele foi desafiar o chefe dele lá e ele acabou perdendo, né? Enfim, então ele tem o dedo enfaixado e a gente só descobre que o carinha que tava ali no chão morto não era o Ethan, mas era ele por causa do dedinho. E a gente saca que é a função das máscaras justamente por isso, senão a gente não ia saber, né? É uma referência que eles plantaram justamente pra gente que está assistindo perceber isso antes do vilão, que ele tira a máscara e aí, enfim, ele descobre esse fato. A comparação que eles fazem também da cura e vírus com o nome que eles dão, que no caso é a Quimera, é como se fosse o vírus, e o Belerofonte, acho que é assim que fala, é um nome difícil de falar, seria a cura, porque é uma comparação da Quimera, que é da uma mitologia, e o Belerofonte, que foi, digamos que o guerreiro que venceu a Quimera. Então eles colocaram essa comparação, na verdade não é comparação a palavra, mas eu não consigo lembrar a palavra agora que seria o ideal para encaixar aqui, onde a gente não enxerga mais o vírus como vírus, a gente enxerga como quimera. Estamos atrás da quimera, que é na mitologia um bicho que é meio leão, rabo de serpente, tem umas misturas lá que a gente consegue enxergar, a gente tem uma referência do que é uma quimera. Inclusive eles nos mostram essa quimera no filme para que tenhamos a referência e a gente possa construir na mente o que é uma quimera. E quando eles se referem ao vírus como uma quimera, a gente enxerga não um vírus, a gente enxerga quimera, a gente enxerga um monstro, a gente enxerga algo com potencial destrutivo e que precisamos de um Belerofonte, que é o cavaleiro, que é a cura, para resolver isso. E eles criam uma imagem na nossa cabeça simplesmente com o fato de mudar o nome de vírus para quimera e de cura para Belerofonte. Então isso é uma sacada muito boa que eles construíram e que compõe a nossa história e a visão do filme na nossa cabeça de uma forma muito fantástica. E quando o Ethan vai trazer a sua equipe, né, recrutar quem ele precisava, ele traz Nia, e para trazer e convencer ela de que ele precisa dela e ela precisa dele, eles têm um encontro assim apaixonante, explosivo, tão cheio de ação, tão cheio de força, de carregado de profundidade, porque ela aceita e gosta dele porque ele é um cara que chega dizendo assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou confiante, eu sou firme, eu sou forte, eu tenho posição, eu sei que estou sempre à beira do risco e do impossível, mas nada foge ao meu controle. E ela consegue se apaixonar por ele por causa de toda essa pose que ele cria sobre ele, e que não é só uma pose, né, ele tem uma prioridade sobre isso. E aquele encontro foi tão apaixonante, assim, eu me apaixonei só de ver aquela cena ali. Foi muito fantástico e foi uma cena que criou um laço, uma ligação entre os dois, para que no momento que mais pra frente ela corresse perigo, a gente pudesse temer pelo Ethan, porque a gente sabe que os dois têm essa ligação que foi construída no início. E além de Nia, ele traz também de volta o Luther. Agora o piloto não é mais o do filme anterior, né? É um outro carinha que vem para auxiliar, mas o Luther, que é o cara da tecnologia, o genial, que consegue desbravar ali os computadores, os códigos, os alarmes, as coisas todas, ele volta e eu acho que é o personagem que compõe muito bem a nossa história. Mas enfim, a história vai se construindo em 3 partes. Na primeira, que é descobrir o que é esse vírus. A gente tem a imagem na cabeça de que é uma quimera, que é uma coisa muito ruim, mas a gente não sabe o que ele pode fazer. E no meio de toda a inteligência, desde como descobrir, utilizando a Nia, que é uma ladra profissional e ex-namorada desse cara aí que roubou o vírus, no caso a quimera, a gente descobre que a quimera realmente é um vírus muito destrutivo, que em 20 horas ele já deixa a pessoa muito mal, em que em 34 horas, se não me engano, esse tanto de horas aí, ele mata a pessoa e não tem possibilidade nenhuma de sobreviver sem que se tenha a cura. E eles querem, obviamente, vender esse vírus para que eles possam vender a cura. E eles criam um produto, uma coisa ruim, para que eles possam vender, ganhar dinheiro com a cura, com o Belerofonte. Agora, voltando ao que eu falei no início, isso não te faz pensar?
Ok, nós não precisamos comprar a cura do Covid, mas não foi uma coisa que mexeu mundialmente com todo mundo? Não movimentou todo mundo para ficar preso em casa? Não fez com que coisas específicas acontecessem? Não controlou de uma certa forma ou de outra a população? Fique atento a isso. Essas histórias de filmes, como eu falei, tem sempre um fundo de verdade. É só pra gente pensar. Enfim, agora, depois de descobrir o que faz o vírus, eles foram atrás de destruir o vírus. Eles sabiam onde estava e aí vem a grande ação de novo, onde, como referência do primeiro filme, o Ethan teve que entrar num prédio de forma totalmente específica, de uma sala específica, para poder chegar até o vírus e destruir os vírus, né? Então ele traz a referência do primeiro, onde ele tem que saltar lá de cima do prédio, ficar pendurado, sair sem ninguém ver ele, aquela coisa toda. Só que no final dessa cena, dessa parte, a Nia se infecta, porque de todos os vírus que tinham sido destruídos, apenas um não tinha, e ao invés dela, ela tinha duas opções ali, né? Ou ela morria, ou ela colocava o vírus para que ela não morresse e o carinha tivesse que precisar dela para conseguir a amostra do vírus. Então ela se infectou e o Ethan acaba tendo que correr atrás da terceira parte, que é a cura. Ele correu atrás da cura não simplesmente para salvar a humanidade, mas para salvar a Nia, que foi criado lá no início do filme também, uma conexão com ela, né? Um encontro bombástico explosivo, para que ele tivesse essa vontade maior, essa certeza de que ele precisava conseguir a cura para salvar ela. Tanto que quando ela se infectou, ele já marcou ali 20 horas. Eu tenho 20 horas para conseguir essa cura antes que ela chegue num estágio de morte. Na terceira parte, ele vai atrás da cura, onde está acontecendo a negociação do carinha lá das farmácias que vai vender a cura e o nosso vilão, que contém ali tanto a cura quanto o vírus, né, a Quimera e o Belerofonte, e ele precisa conseguir pegar esses dois, destruir o que ainda se tem ali do vírus e pegar a cura para utilizar nela. E nisso a gente vê algumas cenas assim meio peculiares, onde me lembrou muito o Capitão América, porque ele precisa mesmo dar 3 giros no ar para poder acertar um chute no cara. Ele precisa saltar e fazer todo um malabarismo, uma coisa de bailarina ali para poder acertar um golpe no cara. Enfim, é com esse filme a coisa mais bonita, porque o filme também é criar ações visuais que enchem nossos olhos e nos levem para um mundo onde as coisas que são normais sejam normais ali de uma forma muito mais fantástica para nós, mas tudo bem, ok, a gente aceita isso, é engraçado de ver, mas é coisa do filme e é legal. Acho que se fosse diferente não seria tão fantástico, né? Cada pedacinho, cada peculiaridade que eles trazem para esse filme, eu acho que funciona muito bem, é muito boa. E mais uma vez, ele não explica tudo, é um filme que foca na ação, que foca na complexidade de resolver, ele tem uma trama muito bem tramada pra gente não descobrir como as coisas vão acontecer, como adivinhar o final, mas a gente fica sempre na expectativa de como ele vai resolver, qual o problema que vai surgir ali na frente. Ele é focado nessas complexidades e dificuldades, portanto ele acaba sendo muito genial e engenhoso para nos conduzir na história conforme eles querem que a gente perceba o filme e conheça as informações. E como eu falei lá no início também, eles utilizam muito as máscaras para isso, para nos confundir e conduzir não só a gente, como os personagens, os protagonistas, num caminho que a gente já não sabe mais qual é. E uma dessas formas, assim como no primeiro teve algumas formas visuais de enriquecer aquilo que estava acontecendo, eles colocaram ali no final pombas. Tinha várias pombas, mas quando o Ethan apareceu depois de explodir a porta, ele surgiu primeiro uma pomba branca, ou seja, o que é a pomba branca? Na Bíblia a gente vê que é a pomba branca que vem e traz a esperança de que não é só água, mas que tem lugar terra seca. A pomba branca, de modo geral, ela representa paz, ela representa uma esperança, uma forma boa das coisas. E quando a pomba surge na frente do Ethan, na sequência ele aparece ali com aquela cara de cheguei, estou passando por aqui, a gente vê que a esperança para a humanidade, a esperança para a cura, que é ele, representado por ele, mas que eles utilizaram o elemento da pomba para isso, e utilizaram mais de uma vez. E só um comentário peculiar, eu acho que o filme Missão Impossível, não só esses dois principalmente, mas também um, e acredito que os próximos, eles têm muito mais Velozes e Furiosos do que o próprio filme Velozes e Furiosos. E pra ti que não sabe, a gente fez a saga Velozes e Furiosos desde o primeiro filme até o 10, que tá aqui no canal, então vai lá e assiste, mas o meu comentário é, tem muito mais ação com carro e moto no filme Missão Impossível do que no próprio Velozes e Furiosos. E no Velozes e Furiosos também tem muita coisa de Missão Impossível mais do que
de carros que deveria ter. Chegando no final, a gente conclui que é um filme que se utiliza muito de efeitos visuais práticos, porque por mais que ele se utilize em alguns momentos de efeitos 3D, aquela coisa, o 3D não era muito forte, então era o último recurso deles. O que eles faziam mesmo é efeito prático, de explosões, de carro batendo, de tiro, do próprio personagem lutando, e no final então tem uma luta entre ele e o nosso grande vilão, uma luta mesmo, no braço ali, chute, vai, quebra, ou com arma e faca, e que traz toda a nossa performance do personagem, e principalmente do ator, porque o ator precisa, e ainda mais Tom Cruise, que é o cara que gosta dessas coisas, se tornar hábil em luta, em dirigir veículos, em saltar de lugares, por mais que hajam dublês para isso, mas tu vê que é um filme que foi construído, eles estudaram, eles se prepararam para criar aquelas cenas, não é assim do tipo assim, vamos fazer qualquer coisa, a gente põe um fundo verde, a gente põe uma coisa 3D aí e preenche o que faltar. Não, eles criaram tudo, eles explodem o que tem que explodir, eles se quebram, eles caem, eles fazem malabarismos para mostrar cenas fantásticas pra gente. E esse filme é um exemplo, já do anos 2000, que traz muito disso, muita ação prática, que é o que a gente quer, é o que a gente gosta, a gente quer ver aquilo que parece real, aquilo que mexe com a gente, aquilo que não só enche nossos olhos de imagens, mas de literalmente ação. Mais uma vez eles se utilizam de técnicas de criação de roteiro e história, onde tem uma falsa morte, onde o vilão, muito utilizado no filme Pânico, inclusive, que é outro filme, avisando que temos a saga Pânico de 1 até o 6, assiste lá, onde o vilão parece que morreu e não morreu. Então ele vem pronto para tirar o nosso protagonista, só que ele tá sempre um passo à frente, e tinha ali o que? Uma arma plantada alguns minutos atrás, para que ele pudesse saltar, girar, pegar aquela arma e terminar com o nosso vilão com chave de ouro. Um filme extremamente bem construído, fantástico, eu amei esse filme, eu já nem lembrava muito dele, mas eu gostei muito, entra aí pela lista dos filmes favoritos. Esse então foi o filme Missão Impossível 2, fica ligado aí que já tivemos o 1, esse é o 2, e temos aí o 3, 4, 5, até o 6 e o 7 que tá nos cinemas aí, que a gente vai assistir junto e trazer pro canal. Isso é tudo, pessoal, obrigado pelo teu comentário, pela tua interação aqui embaixo, obrigado também porque tu já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.